Bom dia. Ah, é com muita emoção que hoje eu coloco para vocês um dos, uma das pessoas que programaram, montaram e estruturaram um pouco essa fundação, de uma ordem em relação à beleza, à cultura e toda a sua riqueza de trabalho. Então, eu iniciei um estudo sobre ele e tenho a oportunidade de colocar um pouco disso para vocês. Então vamos lá, vou tentar acertar aqui, porque para variar, acertar a gente padece um pouquinho. Ah, bem, voltando, bom dia a todos. Ah, coloquei em primeiro lugar, agradeço a Fundação, depois a oportunidade de Regina e dessa nova diretoria e da Ana Caldeira de colocar esse trabalho para vocês poderem ter a oportunidade de degustar algumas coisas de Vladimir Boregar. Também coloco para vocês uma coisa muito interessante, é que Vladimir foi uma pessoa muito especial e que eu acredito os mestres o conduziram a muitos lugares até chegar nesse quadro que estamos olhando, que é a Baía da Guanabara. E também agradeço a a Ana Caldeira, que me auxiliou e muito nesse trabalho, tá? Então, vamos lá. Bom, vou começar dizendo, aqueles que ainda não conhecem, que o Vladimir nasceu em Kazan, na região da confluência, na Rússia, do rio Volga e do Kazanka, na maior capital da cidade de Tartariscan, não, Tartaristão. E o pai dele era oficial do exército russo, servia na Sibéria, e ele cresceu e estudou no Instituto Politécnico em Harbin, na cidade chinesa da Manchúria. Por quê? Porque o pai, ele nasceu na Rússia, mas eles foram para esta cidade, que é uma cidade russa dentro da China, por incrível que eu pareça. Ele se graduou em arquitetura e era um excelente artesão, criou poesias e seus estudos espiritualistas juntou à sociedade da Agni Yoga. Então, ele não só participou, como também ele traduziu vários livros do russo para o inglês de Alice Bailey e de toda a coleção Agni Yoga da Helena Rores, ok? Bom, ele se casou com a Tamara, que é nesta foto, dá para vocês verem, e ele demonstrou uma tendência na pintura, assim, desde muito pequeno. Ele estudou com esse professor também que se chamava Vladimir e fez a sua primeira exposição em 1935. Ele se casou com a Tamara, que era uma médica homeopata. E com ela, eles fizeram muitas viagens e muitos trabalhos juntos. A exposição, ele fez várias exposições. Então, essas exposições dele começou na China, e essa primeira exposição dele, em 1938, foi de paisagens e vistas panorâmicas da Baía de Abukir, que é uma baía já mais abaixo da onde ele morou com a Tamara, porque eles saíram
de uma cidade e foram para outras. Já já eu mostro para vocês. Ele demonstra um gosto nos cenários grandiosos, manifestando o poder e esplendor da natureza, as vistas panorâmicas pintadas em Mocarchan e do Brasil. Embora até então realistas, seus trabalhos revelam um estilo acadêmico bem evidenciado na composição em que focalizou os usos e costumes do povo chinês. Um dos vários quadros dele na Europa são conhecidos justamente por isso, pela grandeza dos seus trabalhos em relação a esse foco dele na pintura em relação aos costumes do dia a dia. Ele começa também a utilizar as técnicas impressionistas, porque é da sua época, sendo bem sucedido. Utiliza a técnica em mosaico, que é um estilo de tinta pasta, que você vai, através de uma espátula, fazendo as colocações na tela. Ele também é representante da escola Trans-Himalaia, ou seja, ele também fazia vários trabalhos em relação à estrutura de grandes espaços. Ele consegue uma síntese com efeito de uma distribuição de cores vivas. E, após várias viagens, ele e Tamara, através de alguns relatos que eu fiquei sabendo de pessoas aqui de Niterói que estiveram com ele, que ele recebeu vamos dizer, um chamado, folheando uma revista da, da, de geografia da época, para conhecer Niterói. E eles resolveram vir ao Brasil. Que bom para nós. E participa também aqui no Brasil em várias exposições e junto a várias pessoas também eles ele com Tamara foram se ligando a várias pessoas do grupo da fundação na época e com esse grupo iniciaram a tradução do russo e de inglês para todos os livros que nós temos na fundação. Então, ele é um dos nossos estandartes da casa. Aqui eu coloco para vocês o local onde eles moraram. Neste mapa, vocês vão ver este primeiro círculo grande vermelho aqui é o círculo aonde ele nasceu. Deste local, ele foi para a China, que foi o primeiro passeio dele com a família. Daqui, ele se casou com Tamara, já arquiteto, e desceu para uma baía na China, mais abaixo, que é a terceira seta. Daqui, eles foram para a Índia, onde tiveram várias conexões, não só em relação a trabalhos espirituais, mas também a conhecimento. Da Índia, eles foram para Síria, nesta outra seta. Da Síria, eles foram para a Itália. E da Itália, eles vieram para Niterói. Então, através deste mapa, eu também estou colocando a vocês que era um casal de muita força, porque para andar por todo este mundo maravilhoso que a gente tem como conhecimento, eles vieram também trazendo muito conhecimento com eles mesmos, tá? Aqui, essa fotografia é da sala onde eles viviam em Niterói, com os seus quadros, montando toda. A gente não vê parede, a gente vê pinturas, certo? Beauregard também criou o símbolo do Avatar,
o símbolo da fundação, que é uma síntese do lótus com o cálice flamejante e do fogo sagrado. Eles fizeram várias exposições e esta exposição que está atualmente lá na fundação, ele se chamou, ou seja, ele deu o nome de série cósmica. Por quê? Porque esta é uma das últimas séries do trabalho dele, com praticamente uns 100 quadros deste tema. E a partir desta série, ele foi colocando não só as pinturas que ele já tinha e que ele trouxe, porque a gente pensa assim, o que um pintor monta? O que um pintor acredita? Porque é uma coisa que vem de dentro. Você colocar numa tela uma estrutura, uma razão, uma arte, essa arte tem que vir de um espírito, tem que vir de uma estrutura interna também emocional, e essa estrutura ele coloca neste texto que eu estou colocando para vocês, o que ele coloca nessa série cósmica, que ele diz nesta matéria publicada no jornal Fluminense. Comecei a ver que meus trabalhos não eram apenas o real transposto para a tela. Minha inspiração transcendia aquele momento. Via nos meus quadros um misterioso eterno, um espírito de harmonia, beleza e tranquilidade. Bom, vamos iniciar então esse 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 passeio por essa exposição que atualmente está lá na Fundação. Eu procurei a melhorar as imagens destes quadros, porque atualmente esses quadros estão assim precisando de restauro. Esses quadros são de uma beleza, e vocês veem neste que se chama Escritor, que ele tem um aquém do que você está vendo. Tem uma riqueza de detalhes nesse rio, neste escritor chinês que está observando todo este panorama, e nessa estrutura que quase você se remete a alguma coisa além de acima de. Fora isso, ele trouxe, junto com Tamara, todos os livros que são do Agni Yoga e que alguns aqui da Fundação estudam. Então, eu coloquei também alguns textos, pequenos textos, para elucidar o que pode ser que ele tenha estudado ou lido para criar esses quadros, ok? Aprendei a aproximar-vos de vós, de nossas alturas, puro de coração. Nosso raio descerá sobre vós, para exaltar vossa vida diária. Vós carregais pedras para a construção do meu templo. Ensinai a outros a minha palavra e a sabedoria florescerá. E um novo tempo se elevará. Folhas de Jardim de Mória, 43. Altura da sabedoria. Este quadro é sem data e de olhos sobre tela. Apelo branco. Recanto do pensador. É fácil elevar-se bem alto quando se tem asas.
Direi que é fácil para aqueles que sentem suas asas, mas aqueles para quem a taça da terra é doce, esses não voarão. De seu deleite, para onde voarão? Folhas de Jardim de Mória, 328. Queria apontar aqui para vocês este ser, este ser nesta casa, que observa toda esta paisagem. Revelação, pagode de prosperidade, talismã flamejante. Os pensamentos puros são protegidos através de um talismã. Um talismã é tão científico como um imã. 213. Que meu nome seja um talismã forjado para ti. Possam as profundezas do céu serem generosas para ti. Bênçãos para ti. Alturas consagradas a Deus. Através de desertos, mares e montanhas, tu te transportas em um único alento. E lá, face a face, encontramo-nos. Não há espaço. O tempo não existe. O poder do conhecimento está manifestado. Outro trecho do 328 do Folhas de Jardim de Mória. Momento de calma. E nas horas em que os raios do sol não atingem sua terra, permite que teu espírito se eleve, seu espírito se eleve calmamente à morada do Criador. Duas sendas. Como serão nossas escolhas? E para dar um desfecho, eu coloquei este quadro, que é o pôr do sol de Niterói para a Baía de Guanabara, que não faz parte dessa série, mas é uma paisagem que é o Brasil. E esse texto que nós encontramos, graças a Ana, eu achei muito propício para a gente colocar junto com este quadro maravilhoso dele. Pela experiência, tu conhecerás a insignificância dos desejos mundanos. Isso é simples, porque todas as coisas são simples. Eleva-te com os teus pensamentos, voa por afirmação, voa por amor, e entenderás o júbilo de voar. E novamente, a voragem da vida será deixada sobre os teus pés. E um milagre de cores alegres resplandecerá nas estrelas do Cruzeiro do Sul. Tudo é acessível. E como sabemos, o primeiro dos livros editados pela Fundação foi o livro Fraternidade, 1937. Esse livro inicia com o seguinte texto: aquilo que é mais sagrado envolve o conceito da fraternidade. Aquilo que é mais pleno de alegria vive na consciência de que existe a cooperação do conhecimento. Tal pensamento afirma que, em algum lugar, vivem os verdadeiros cooperadores. Lembremo-nos dos fundamentos que conduzem à fraternidade. Amigos queridos, agradeço a oportunidade de expor
essas pequenas doses de pintura, de conhecimento e de amor que este pintor colocou e deixou para nós. Obrigada. Agradeço também a oportunidade à Fundação e agradeço a cooperação da Ana e de todos. Maravilha de trabalho, Ana. Abra a palavra aos que assim desejarem, por favor. Eu quero, Ana Luísa, agradeço a você a forma que você trouxe o Boregá para nós, que é tão importante. Eu, pessoalmente, sou apaixonada por ele, nem sei porquê. E achei linda a forma como você trouxe, tranquilo. E espero que você continue, porque você, além de todas as suas qualidades, você também é uma pessoa que sabe respeitar, né? E tem muito bem. Muito obrigada. Várias palavras de agradecimento no chat, palavras de gratidão, palavras de encantamento. Mas abra a palavra aos que assim desejarem, por favor. Ana Luísa, um grande abraço. Estou encantada, maravilhada com a sua apresentação. Eu já esperava que fosse realmente muito linda a apresentação e importante. Importante para a cultura de modo geral, para o nosso conhecimento, com tantas pessoas que não conhecem bem a obra do Vladimir Beauregard. E você está trazendo essa oportunidade com uma tão linda, uma apresentação tão rica em informações, inclusive sobre ele, sobre a vida dele, a vinda dele para o Brasil. Foi muito importante. Acho que essa apresentação de hoje foi de grande importância para todos nós e para a Fundação Cultural Avatar também, que é guardiã dessa obra tão linda, que a gente não tem muito adjetivo para falar dela. Muito obrigada, foi muito importante o seu trabalho. Obrigada. Gratidão, Aninha. Trabalho lindo, que emociona bastante a gente, de saber um pouco a história do Vladimir, né, e o que ele trouxe para o nosso Brasil e que está na nossa fundação. Eu até gostaria de propor aqui, trazer aqui uma sugestão para a fundação, que a fundação sempre faz exposição dessa obra, né, do Beauregard, que é vastíssima, né, e seria tão bom se sempre que ela mude a exposição, trazer ela dessa forma como você trouxe para a gente. Então, hoje está essa exposição na fundação. No mês seguinte, será quanto tempo muda, uma nova exposição. Aí ela possa ser mostrada online para a gente que não está aí em Niterói, possa ver com essa riqueza. Me proponho. Muito Me bacana, proponho a fazer com prazer. E muito obrigada. esperamos que a gente consiga iniciar esse trabalho de restauro que realmente precisa e são muitas obras valiosas que estão guardadinhas, Pois né? é, Como um lindo demais. tesouro. Temos que cuidar do tesouro. Isso aí. Obrigada. Obrigada. Realmente um grande tesouro temos em nossa casa. E eu agradeço muito, Ana Luísa, a essa sua dedicação, esse seu interesse em estudar o Vladimir Beauregard, que afinal é alguém muito importante que tem um passo assim fundamental quando a gente fala da história da Agni Yoga no Brasil e quando a gente fala da estrutura da própria fundação. Você falou na Tamara e Beauregard, o casal, né, eles conheceram o Dr. Jaime. Em 1965, ele já estava no Brasil, quando eles se conheceram.
E foi aí que tudo foi se iniciando, pelo entrosamento entre eles, né? E é claro, o Dr. Jaime tinha um grupo de pessoas assim também estudiosas. O Dr. Jaime foi um grande inspirador, né, de todo o trabalho da fundação e tinha vários seguidores, né? E a partir dali, desse confronto, desse encontro, a Agni Yoga vem surgindo e vem surgindo esse trabalho da fundação como a grande tradutora da obra da Agni Yoga e da Alice Bailey também, dos livros azuis do mestre tibetano. E você bem lembrou, Fraternidade foi a primeira obra de Agni Yoga traduzida para português pela Fundação. Foi Eu a gostaria que Tânia, que está aqui, falasse alguma coisa, por favor, Tânia, que conviveu com ele. Sim, é só para A dizer, Tânia, a Gilda, o é só para Ivan, dizer que ele começou, todos eles conviveram com Não deu sim, a para Gilda escutar, Tânia, e por o favor. Ivan, sim, é só para dizer que eu e o doutor Jaime, dona Marilda, a esposa do doutor Jaime, e outras pessoas da fundação, nós acompanhamos algumas exposições que o Vladimir fez em Copacabana, em locais do Rio de Janeiro, Niterói. Me lembro que na época eu trabalhava no colégio, né, numa faculdade, e nós colocamos, quando os alunos entravam para essa faculdade, de modo que muitos alunos ficaram conhecendo essa obra a partir, a partir dessa iniciativa, né? E nós fomos também várias vezes à própria casa do Vladimir, onde ele fazia assim, exposições, para que nós, que não conhecemos, né, pintura, pudéssemos assim ficar mais tempo comentando, visualizando um quadro, né? Ele fazia com que nós respondêssemos algumas perguntas, né? Foi o quadro que nos impressionou mais pela luz, pelas cores, enfim. Ele fez várias exposições também aqui na Fundação Cultural Avatar, né? Também, conforme eu já disse, nós fomos a várias exposições da quase casa dele. Ele morava perto do mar, né? O mar batia no quintal da sua casa, né? E ele tinha um barco e muitos quadros ele pintava da Baía de Guanabara olhando para o continente, né? E a sensibilidade de Vladimir Poregar, eu me lembro que um dia nós estávamos lá na casa dele, teve uma tempestade muito grande, e ele disse assim, olha o nome de uma árvore que estava lá, como ela se assustou com a trovoada, né? Quer dizer, era de tanta sensibilidade que percebia as reações das plantas. Estou me lembrando, e não sei se já disse, que as primeiras noções de Agni Yoga nos foram dadas por sua esposa Tamara, que ia às 7 horas, aos domingos, para dar nos introduzir, né, no estudo da Agni Yoga. E que o Boletim Avatar, nós temos assim vários artigos escritos por Tamara e escritos também pelo próprio Vladimir Poregar. Obrigada, Ana Luísa, pelo trabalho tão bonito que você fez. Muito obrigada. Repita, porque é importante que os estudantes conheçam essa obra maravilhosa, né? Porque a beleza está no ensinamento, né? Também no ensinamento, na arte. Obrigada. Eu gostaria também de uma colocação da Regina, do Renato. É interessante observar
que a Fundação mantém uma exposição permanente dos quadros do Vladimir Beauregard, sempre aberta. E quanto à questão do tempo da exposição, Veracilda, essa exposição costuma fazer uma troca 2 vezes ao ano, na metade do ano, final de maio, junho e dezembro, por ocasião do aniversário da Fundação. Então são 2 exposições todo ano que são feitas, colocadas lá, organizadas pela nossa querida Márcia Miller, que tem sido responsável por cuidar desse acervo do Vladimir Beauregard. Queria colocar, Ana, que Márcia faz esse trabalho há muito tempo, mas que desde que os quadros chegaram para a Fundação, né? E é um trabalho que ela faz graciosamente, com todo carinho, com todo cuidado. E você, Márcia, a nossa gratidão por sua dedicação. Com certeza. Com certeza. Eu acho, Ana, que o senhor Ivan está querendo falar. Regina está com a mão levantada também. Diga, Regina. É só agradecer, Ana, por essa beleza que você mostrou para a gente, com muita delicadeza e com muito conteúdo, principalmente deixando a gente conhecer melhor essa trajetória dele e tudo que vem dentro das obras dele, né? Porque por que tem tanta riqueza, tantos detalhes, a gente partilha dessas experiências, conhecendo um pouco mais a história dele. Muito obrigada. Ficou lindo. Obrigada. Obrigada pela oportunidade. Dado o avançar da hora, vamos agradecer a todos e passar a